Queridos, boa noite, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, hoje, quarta-feira, 11 de novembro do ano de 2020. Não estamos abrindo a igreja às quartas-feiras, que é o dia do nosso culto no meio da semana, mas estamos feito essas lives todas as quartas-feiras. Eu faço aqui da minha casa e tenho certeza que Deus irá falar ao coração de todos, na palavra que Deus tem colocado no meu coração, e depois vamos estar orando junto. O importante de você colocar o seu nome e o pedido de oração, porque não sou eu só que estaria orando. Muitos irmãos da igreja que entram na live vão estar concordando com o milagre que você pede a Deus para que Ele realize na sua vida. Somos gratos a Deus pelo dia de hoje. Estamos na parte da noite. Deus já nos deu a madrugada, a manhã, a tarde, o alimento, o vestuário, livramentos. As notícias ruins não chegaram. Somos gratos a Deus por isso. E também pelos nossos nomes escritos no livro da vida. E eu me alegro por hoje, né? Estar vivo, estar respirando, estar aqui com a minha esposa e declarando a soberania de Deus na nossa igreja evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Então, quero já dar aqui uma boa noite à nossa querida irmã Sueli, irmão Jorge, a nossa diaconisa Georgina. Que Deus abençoe todos vocês. Daqui a pouco nós vamos ter mais irmãos entrando na live. Mas vamos orar? Vamos? Pai, como é bom podermos falar contigo e saber que os teus ouvidos ouvem as nossas orações. Obrigado por tua fidelidade, obrigado pelo teu amor por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela garantia que nós temos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas também o Espírito Santo fala aos nossos corações, que somos teus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela Igreja Evangélica Fé para Todos existir em São Gonçalo, por cada membro, por cada família, cada obreiro, cada diácono, cada evangelista, cada músico, cada cantor. Oh Deus, cada um que faz parte do Ministério Fé para Todos em São Gonçalo, eu te agradeço. Que tu possas, através do teu Espírito, falar a vida de todos que vão estar nessa live, não só agora ao vivo, como depois também, que fica postado no Facebook, e a tua palavra é viva e eficaz. Então, Senhor, que seja gerada fé no nosso coração, e que vidas sejam abençoadas nesta noite, para a glória de Jesus. Amém? Quero dar também as boas-vindas a Viviane Helson, minha filhona, lá em Campo Grande, ela, o Ricardo, suas filhas também, o seu papai, Zé Luiz, meu amigo, e Inês também, a sua mamãe. Eles têm um prazer de, quando vê a Viviane, dizer que ela é minha filha também. Então eu fico feliz por isso, desde pequenininha, desde quando eu fui para a igreja matriz, ela sempre me chamou de pai, sempre eu fiz o seu casamento. Que Deus abençoe, ela está sempre conosco. Que Deus abençoe você, Viviane, em nome de Jesus. Queridos, a nossa igreja, como eu disse, não está funcionando no meio de semana, somente aos domingos que nós temos os cultos presenciais, com todo respeito, com todo cuidado para que ninguém seja contaminado. Estamos em meio a uma pandemia e vai ter eleições nesse final de semana, no domingo, e os políticos estão brincando. A cidade vizinha nossa aqui de São Gonçalo, Niterói, é a segunda cidade do estado do Rio mais contaminada. E eles estão brincando com o vírus. Como também aqui em São Gonçalo também há um desrespeito muito grande. E no Brasil, infelizmente, os nossos políticos são mentirosos, cada um quer viver a sua própria maneira de viver, irresponsável. E como eu digo sempre, o crente que aceitou Jesus deveria ser um crente responsável, usando máscara, usando álcool, não se expondo, não
não fazendo aglomeração. Ah, pastor, mas tem culto na igreja. Nós temos tomado todos os cuidados para que ninguém seja contaminado. Ainda não estamos abrindo para criança, né? E também não temos tido ninguém que se contaminou indo na igreja nos cultos presenciais, que tem um distanciamento, só entra com máscara, lá dentro está tudo higienizado. O nosso diácono Luiz, querido Luiz, ele cuida de todas essas coisas para que não aconteça nada. Então, queridos, dos nossos cultos presenciais, eu convido você para conhecer a Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. O nosso endereço é a Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. E durante a semana nós temos feito os lives. Ontem tivemos uma live muito bem feita pelo nosso diácono Birajara e sua esposa Mônica, que fizeram uma live sobre os salmos da família. E eu tenho usado o Salmo 127, usei hoje pela manhã na live que fizemos pela Rádio Estilos Web, Estilo 105.7 FM, que nós temos uma programação diária de segunda a sexta-feira, e a mensagem de hoje também é sobre o Salmo número de 127. Deus falou muito ao meu coração ontem enquanto eles faziam a live. Então toda terça-feira nós temos uma live com os nossos líderes de departamento. Uma terça-feira é o diácono Ubirajara e sua esposa Mônica, na outra é o nosso diácono Vinícius com a sua esposa Francine, e também temos a Tatiele e o Israel, que são líderes dos Casados para Sempre, que tem feito, então tem sido uma benção. Às quartas-feiras eu faço da minha casa, e na sexta-feira são os dois evangelistas que faz, o Robert Henriques e o Maxwell Melo, fazem na sexta-feira às 20 horas, também uma live para nós cercarmos o nosso povo em oração e com a palavra de Deus. Cultos presenciais somente aos domingos, e tenho certeza que Deus tem abençoado. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Teu nome, vamos adorar a Deus. Você pode cantar comigo. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Teu nome, vamos adorar a Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Teu nome, vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
dos séculos. Amém. Deus está aqui, com certeza. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vou dizer que Deus está aí, amém? Deus está aí, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti e em mim. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E agora, vamos concordar? Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É uma certeza que nós temos, porque Ele é fiel. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está aqui comigo e está aí com você. Ele não é igual a eu e você, humano. Ele é Deus. Para Ele não há distância. É o Deus onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Oh, irmão, são um dos atributos de Deus. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nada passa despercebido dele. Então Ele sabe que nós estamos efetuando um louvor para Ele, porque Ele pesa o nosso coração. É uma live da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e eu sou o pastor Samuel Brito. Daqui a pouco eu tenho uma palavra muito interessante para falar a vocês, depois vamos estar orando com todos vocês. Quero dar as boas-vindas aí à nossa irmã Rosana, né? Também a Sheila Biso. Sheilinha, Deus abençoe. Depois eu vou olhar os seus pedidos aqui de oração, tá? Cora está anotando ali, viu? Minha esposa está atenta. É uma programação da Igreja Evangélica Fé para Todos. Tivemos uma toca, como é que é? Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. De dele todos nós estamos prostrando, queremos o teu nome engrandecer. Cheirinha no canto mais, porque eu esqueci um pouquinho a letra, né? Entendeu? Esqueci um pouquinho a letra, mas próxima vez, próxima live eu canto para você. Queridos, é uma programação da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo e eu sou o pastor Samuel Brito. Como nós não estamos abrindo a igreja no meio da semana, que hoje seria o culto na igreja, a mesa cirúrgica, nós não estamos abrindo, então estamos fazendo essa live da minha casa. Fizemos ontem para casais, com o diácono Ubirajara e a esposa Mônica, são líderes, um dos líderes do nosso departamento de casais. Hoje comigo aqui, sexta-feira, com o evangelista Maxwell Melo. Os nossos cultos presenciais somente aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, mesmo com eleição, 9 horas da manhã, e 5 horas da tarde, 17 horas, um novo horário, que saímos das 19 horas para a comunidade dos irmãos e tem sido uma benção. Nosso endereço é a Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Essa música é uma das lindas músicas Cristo, preciso de ti, para viver nesse mundo de enganos, para suportar decepções e aflições que aqui existem. Cristo, preciso de ti. Cristo, eu quero gritar, embora saibas que bem baixinho tu me escutas. Porém as lutas quase me vencem e me convencem a desistir. Cristo, preciso de ti. Cristo, preciso de ti. Cristo, preciso de ti. Cristo, preciso de ti.
para me ajudar a prosseguir, a caminhar. É uma poesia, uma oração cantada. Cristo, precisamos de Ti. Em todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida. Sem Ele em nós, fazemos bobagem. Sem Ele em nós, cometemos loucura. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo escreveu isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, eu tenho certeza que vocês amaram essa letra, é muito linda. Cristo, preciso de Ti para me ajudar a caminhar. A letra é muito linda, porque no início diz assim, ó, Cristo, preciso de Ti para viver nesse mundo de engano. Precisamos dele para viver nesse mundo de enganos, para suportar decepções e aflições que aqui existem. Cristo, preciso de Ti. Eu quero gritar. Olha que bonito. Embora saiba que bem baixinho Tu me escutas. Sabe o que acontece? Porém as lutas quase me vencem e me convencem a desistir. Cristo, preciso de Ti. Cristo, preciso de Ti. Cristo, preciso de Ti. Cristo, preciso de Ti. Para me ajudar a prosseguir, a caminhar. A vida é muito complicada, porque ela é linda, ela é maravilhosa, eu agradeço a Deus pela vida, mas esse cântico eu gosto muito dele, porque nos meus momentos de decepções com pessoas, com membros, com gente da minha família, com amigos, nós somos traídos, nós somos machucados, ficamos decepcionados com pessoas, mas a vida ministerial é essa mesmo. Eu disse aqui numa live passada que a vida ministerial sem desertos, isso domingo na igreja, a vida ministerial sem desertos não tem valor. O próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, o Espírito Santo o levou ao deserto. Então, desertos fazem parte da nossa vida, decepções. Mas como eu disse para minha esposa, hoje ela estava conversando comigo, e foi ontem, né, Cora? Foi ontem que eu disse
que eu sou uma chave, eu não sou cadeado, eu não prendo ninguém, eu solto. Que Deus nos ajude a suportar, por isso esse cântico, para viver nesse mundo de engano, para suportar decepções e aflições que aqui existem. Cristo, preciso de ti. Que bom, que bom. Boas-vindas aqui a Nádia Reis, Carlinho, Nádia. Paz do Senhor, paz. Pode deixar a Viviane, vamos estar orando. Você vai fazer o exame sexta-feira. Exame de Covid novamente, você já teve, filho. Pode não, tá? Mas, queridos, eu tenho uma palavra. Eu disse que ontem eu estava ouvindo a live de casais e a nossa liderança de casais falou sobre o Salmo, não sobre o que eu vou pregar, mas sobre o Salmo, os Salmos da família, que é o Salmo 127 e o 128. E aquilo me inspirou para o programa hoje de manhã, pela Rádio Estilos e pelo Facebook, de 11 horas, e também para hoje à noite. Eu quero ampliar, porque temos um tempo maior, sobre o Salmo de número 127. Você pode abrir aí? Salmo de número 127. Quero falar um pouquinho sobre esse salmo, que Deus, através do seu Espírito, falou ao meu coração. Salmo de número 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora ele diz aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Até aqui. Mas o salmista está falando aqui sobre família, a construção da família, e o salmo é para isso. Mas, espiritualizando mais, eu quero falar sobre a nossa construção do nosso templo, que eu falei hoje de manhã. A construção do nosso templo para que Deus, através do seu Espírito, habite dentro de nós. Tá? A construção que fazemos para que o Espírito Santo de Deus, que passa a morar dentro de nós, quando nós tomamos a decisão por Cristo, ele começa a nos ajudar, a nos orientar, a construirmos um altar para Deus. Apesar da energia maligna de pecado que continua na gente, apesar das lutas diárias que nós temos entre carne e espírito, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, apesar da liberdade que Deus nos dá de tomarmos a decisão ou as decisões que quisermos, ele é soberano, mas ele deixa para que eu e você possamos administrar esta construção. O perigo é quando nós colocamos na nossa construção do nosso templo para Cristo, quando nós colocamos materiais de segunda mão, quando nós colocamos qualquer tipo de materiais na nossa construção. Tijolos de segunda mão, areias que não são bem passadas na peneira, cimentos de péssima qualidade, quando nós não compramos o melhor cimento, quando usamos telhas que não são de boa qualidade. E isso é muito comum entre os crentes.
Isso é muito comum entre os crentes que não vivem, aceitam Jesus com uma euforia tremenda, procuram querer fazer tudo para o Senhor, mas só que Deus tem coisas que Ele não se agrada da gente. Então, o que nós temos colocado para construção, para que o Espírito Santo que passa a morar dentro de nós possa se sentir muito bem? E aí eu peguei esse salmo que fala de uma construção de uma casa. O salmo aqui é para a família, eu estou falando da construção do nosso templo para Deus. Será que nós temos lido a palavra de Deus todos os dias? Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho assunto de casa. Queridos, nós somos donos do nosso tempo. Eu é que tenho que ter a sabedoria de como administrar o nosso tempo. Como? Eu tenho um irmão em Cristo que é até casado com a prima da minha esposa, Omir Massolar, um empresário aqui em São Gonçalo, e ele é dono de uma empresa chamada Manaim, e ele é um cara que já tem 3 ou 4 faculdades, fez seminário, fez pós, fez o hebraico, fez pós de hebraico, e fez história, faculdade de história, e nós conversávamos muito. Ele morava perto de mim, agora a gente se encontra de vez em quando, mas sempre com um bom papo. E quando ele começou a fazer o curso do hebraico, ele tem uma empresa, tem lojas, e ele se ocupa com isso. Ele disse-me: pastor, eu não sei como eu vou fazer para estudar com afinco o hebraico. Eu digo: você é capaz, você é inteligente, você vai achar um meio. Porque, pastor, eu acordo 6 horas da manhã para ajeitar, eu tenho meu tempo com Deus, leitura bíblica, oração, para sair, para abrir a minha loja 7h30, 8 horas da manhã. Eu tenho que levar, na época, a minha filha, deixar na escola, e eu não sei o que fazer para administrar o meu tempo, mas Deus vai, eu vou fazer esse curso. E passado um mês e pouco, ele disse: pastor, eu estou fazendo o curso. E eu digo: e como é que você tem feito no seu trabalho, no seu tempo com Deus? Ele disse: eu, a partir das 6 horas, já estava todo o meu horário ocupado. Então o que eu faço? Eu passei a acordar às 4h30 da manhã para tomar banho, me ajeitar e ter o meu tempo com Deus a partir de 5 horas da manhã. E eu disse: parabéns, parabéns, Deus vai te ajudar nisso. Ele não tirou os seus afazeres, ele apenas diminuiu o seu tempo de sono para dar tempo para aprender o hebraico, porque ele é um bom pregador, estudioso da palavra. Eu estou dizendo isso aí porque nós é que administramos o nosso tempo. Por mais ocupado que ele era, ele disse: não, eu que tenho que abreviar o meu tempo, porque eu tenho que procurar ser zeloso com as coisas de Deus. Eu contei isso aí porque tem muitas pessoas que dizem: pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas chega no sábado, domingo, eu leio 3, 4 textos. Não vai aprender nada. Porque lê como uma leitura. E você não absorve. A palavra de Deus é o único livro no mundo, que quando você lê, o autor está do seu lado. Então, como você deve construir a sua casa? Com leituras bíblicas, textos bíblicos, orações. E aí eu entro na construção principal, que é
tijolos, cimentos, areia, para você fazer as paredes da sua casa. Que tipo de tijolos? Quais os tipos de tijolos que você tem usado? De primeira? Cimento. O que você tem usado? Qualquer coisa? Você tem que estar vinculado a uma igreja para você ter uma palavra direcionada pelo anjo da igreja, que é o pastor. Ah, pastor, eu tenho vários pastores, eu ouço um, ouço outro. Você vai ser um crente completamente confuso. Não é que a palavra de Deus seja confusa, mas existem coisas que não condizem hoje sendo pregadas com a vida cristã. Existem aberrações, loucuras para ganhar almas. Existem lideranças concordando com pecados na igreja por causa de dízimos, por causa de nomes, por causa de poderes humanos. Para não perder essas pessoas, se concorda com o pecado. Por isso eu digo que os tijolos que você vai usar para a sua casa, as telhas, o cimento, as areias, terão que ser de qualidade. Porque senão, quando chover muito, a sua casa vai ruir ou vai vazar água. Eu disse hoje pela manhã na rádio que uma certa feita aqui nós fizemos uma obra e passados anos, eu moro aqui há 20 e poucos anos, uma coisa de um ano atrás, um ano e meio, as chuvas que aconteceram, aquelas chuvas torrenciais, nós vimos que no nosso quarto estava vazando água para dentro. Não é enchente, mas amanhecia o chão úmido das paredes. E nós chamamos o nosso pedreiro, Roberto, e ele foi ver e disse assim: pastor, a construção dessa casa é antiga. O tempo, os materiais que foram usados já estão ultrapassados. Mas nós não vamos demolir a casa. Nós podemos ajeitá-la. Mas para evitar que essa água entre bem fininha, porque a parede precisa ser impermeabilizada. Tá? Eu digo, como faz isso? Eu sei disso de sofás, eu trabalhei com isso. Mas na parede, não, eu vou trabalhar aqui e vou colocar uma resistência e vou botar pisos. Até 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros de altura ao redor da casa. E com a chuva que cai na parede, mesmo enchendo um pouquinho, elas não vão vazar para dentro de casa. Eu estou contando isso porque muitas das vezes nós fomos criados no meio de uma igreja que não pregava a palavra completa, e você não teve uma base de escola dominical, um discipulado perfeito, e você nasceu, espiritualmente falando, aprendendo o necessário. Só que a vida cristã é muito difícil. Você precisa se alimentar de comidas sadias para que você seja um crente perfeito. Lembra-se de Paulo? Paulo foi pregar na igreja de Corinto, escreveu carta para Corinto, e quando ele chegou lá ele disse, olha, uma igreja que tinha todos os dons, mas eram crianças espirituais. Não aguentavam uma comida forte da palavra de Deus. Eu tenho uma experiência da minha netinha que está aqui, ela está tomando leite do peito da minha filha. Ainda não pode ainda tomar sopinha, está muito novinha. E a igreja de Corinto tinha todos os dons. E quando Paulo chegou lá, encontrou uma igreja em conflitos, em brigas. Não sabiam a quem pertenciam. Ele dizia que uns eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro. E Paulo ficou horrorizado com isso. E Paulo diz na carta aos Coríntios, ele diz assim, eu cheguei aí para dar uma mensagem sólida, mas eu tive que voltar a dar leitinhos a vocês. Então tem muitos crentes ainda que precisam de leite.
ou precisa de uma impermeabilização com um discipulado mais de acordo com a palavra de Deus, sem doutrinas de igreja, de denominações, mas leitura, doutrinas bíblicas, para que você tenha uma fortaleza interior para aguentar os reveses da vida, que tem muita gente que diz que ser crente é fácil, é difícil, porque primeiro você tem guerra com você. Você tem guerra primeiro com você, de não fazer aquilo que teu corpo pede, aquilo que tua mente pede, para fazer as coisas que agradam a Deus. Então, quais os materiais que você tem usado? Que tipo de tijolo? Que tipo de areia? Que tipo de cimento? Qual a qualidade? Eu fiz 3 seminários. E eu me lembro que no primeiro seminário que eu fiz, no dia da formatura, alguns obreiros disseram assim: agora eu vou botar isso aqui na cara do meu pastor. Eu digo, por que isso? Ah, porque ele pensa que só ele sabe. Eu não fiz seminário para esfregar no rosto de ninguém, nem para mostrar que eu sei, para aprender o porquê foi escrito o livro de Josué, porquê foi escrito o livro dos Salmos, porquê as cartas paulinas, por quê? Por que foram escritas? Não para esfregar que eu sei, que eu sou o bambambam, não. Então, queridos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Trazer para nós, se Deus não me ajudar, eu não dar condições a Deus de me orientar, quais são os materiais que eu vou usar na minha construção do templo para que o Espírito Santo reine dentro de mim, podem vir as chuvas, os temporais, os vendavais, os furacões da vida, que vêm sobre a nossa vida para nos levar a deixar de ter fé, a desacreditar na obra de Deus por causa de pessoas que caem em pecado, líderes que escandalizam. Você vai balançar com os temporais da vida, com decepções pastorais, com decepções de líderes, com cantores que trazem escândalos, e você, um crente, começa a se apavorar: poxa, será que eu estou no meio pior do que eu estava no mundo? Mas quando você tem uma construção sólida, sendo orientado por Deus, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se eu não der oportunidade a Deus para que Ele me ensine como eu construir, quanto tempo eu tenho de oração, quanto tempo eu tenho de leitura bíblica, quanto tempo eu dou para Deus? Porque nós temos que aprender que a nossa casa terrestre, essa casa aqui, ela tem defeitos por causa do pecado. Linguajar, ouvidos que estavam acostumados a ouvir outras coisas. Eu tenho vontade que eu tenho que saber dominar para prevalecer a vontade de Deus. O meu linguajar, o vício linguístico do mundo não pode ser o mesmo da igreja. Eu vou ter que ser uma pessoa diferente no meu meio de amigos e familiares. O meu testemunho não vai ser o de outrora, mas sim agora de uma nova criatura. Não é que eu vou andar vestido de crente. Sabe o que é vestido de crente? Roupas que crente usa. Não, eu vou andar com as roupas normais, mas a luz que vai estar brilhando na minha vida é a luz de Cristo. Aqueles que conversavam comigo vão conversar e ver que eu mudei o linguajar, porque eu estou usando materiais na qualidade para a edificação da minha casa, a construção. E o Espírito Santo que habita dentro de mim vai se agradar, não vai vazar água como vazou aqui na minha casa, nas chuvas fortes, ou nas lutas da vida, nas dificuldades da vida. Porque senão a minha vida cristã não vai ter valor. Eu vou ser um crente aos intempéries da vida. Um dia quente, outro dia frio, outro dia morno. Um dia na igreja fervoroso, outro dia não. Porque o Salmo diz isso aqui, ó.
versículo 2 diz assim: inútil, Salmo 127, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe o que ele está falando na minha vida espiritual, na construção? Não adianta ir à igreja de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, não perder culto, ir a todos os lugares e louvar a Deus na igreja, mas não ter uma transformação em casa. As minhas atitudes são atitudes mundanas. Eu sou rebelde, eu não aguento o tranco, eu acho que eu sei mais do que os outros, eu fiz a faculdade, me formei no seminário para mostrar que eu sei mais, que agora ninguém mais me engana. Não adianta, ele está dizendo que não adianta. Inútil. Será você levantar cedo, quer dizer, você estar na igreja, fazer isso, orar, fazer vigília, ir para monte, fazer jejuns, 3, 4 dias, uma semana, 10 dias, mas se você não mudar o linguajar, a maneira de pensar, a maneira de ver, e aguentar o tranco, suportar os reveses da vida cristã que vem. A Bíblia diz que nós lutamos todos os dias. Paulo chega a dizer que ele esmurrava o seu corpo no tranco para não dar liberdade à carne. Queridos, é muito sério isso que eu estou falando. Ontem, quando o Birajara e a Mônica, os nossos líderes de departamento, estavam falando, eu estava pensando sobre isso, tanto que eu falei hoje de manhã na rádio e agora aqui mais amplo. Quais são os materiais que você tem usado? Porque quando nós chegamos na igreja, quando aceitamos Jesus, quando começamos a nossa vida cristã, nós somos pavios curtos. A nossa vontade prevalece em vez da vontade de Deus. Existe o cansaço espiritual. Não temos o cansaço físico na vida humana, temos o cansaço espiritual. Tá? O culto é longo, a mensagem é cansativa. Queridos, eu sempre aprendi, que quem me ensinou foi o pastor Valmir Cohen, meu presidente, e dizia assim: Samuel, todas as mensagens, por mais cansativas que sejam, ou por mais sem unção que seja, estão falando a palavra de Deus. Presta atenção que mesmo nesses casos, você vai encontrar algo naquela mensagem que vai encher o teu coração e vai gerar coisas boas em você. Então, queridos, a palavra de hoje é essa. Quais são os materiais que você tem usado para bloquear sua língua, sua boca? Muito cuidado no que nós falamos, porque nós estamos presos pelas palavras que falamos. Provérbios 19, 2 diz que quando nós nos precipitamos, nós pecamos. Paulo diz para nós levarmos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo, que os pensamentos são enganosos. E antes de chegar ao seu pensamento, o seu coração vai botar para o seu pensamento. Então guarde o seu coração, que são as suas emoções, para você não explodir por qualquer mensagem que venha, por qualquer palavras que falem com você, ou qualquer decisão que você se sinta ofendido. Mas veja qual é o teu lucro em obedecer, em esperar o seu tempo. Queridos, eu esperei meu tempo para ser pastor. E depois, no início, quando meu pastor viajou para a África, eu fiquei inexperiente dirigindo uma igreja enorme. E depois que meu pastor chegou de viagem, que eu passei a voltar novamente a ser o segundo, quantos convites eu recebi? Eu recebi convites para abrir uma igreja perto da igreja matriz por obreiros da igreja. Não, nós vamos ficar com você. Queremos a sua liderança. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Muito cuidado com os convites que você recebe. Eu nunca duvidei que eu seria pastor. Eu nunca duvidei que eu tinha um chamado. Agora eu esperei Deus me chamar. Davi foi ungido com 14, 15 anos. Só assumiu o trono com 30. Esperou, estava no palácio, trabalhava no palácio, foi humilhado no palácio, mas ele esperou Deus colocá-lo.
Saul foi diferente. Samuel demorou a chegar, ele se achou no direito, porque era rei, tinha a unção do Espírito Santo, ele achou no direito de fazer a obra do Senhor. E foi punido por isso. Então, queridos, que materiais você tem usado na sua construção eclesiástica, de membro de igreja, de liderança de igreja, de vida cristã? Nós temos que controlar as nossas rebeldias, as nossas decepções com líderes. Quantas vezes eu me decepcionei com o meu pastor presidente? Muitas das vezes eu não concordava com ele, conversava com a minha esposa dizia, calma. Porque eu achava que sabia, mas não sabia. Hoje eu vejo quanto eu estava errado. Nunca fui rebelde com ele. Mas eu aprendi com ele a lidar com certos reveses do ministério, né, Cora? Porque ministério tem reveses. Quase 30 anos. Ministério tem reveses. Esse mês eu faço 30 anos de ministério. Tem reveses. Tem as lutas do ministério. Eu me lembro que eu fui pregar na ordenação de um pastor e eu preguei a mensagem que Deus me deu, foram as decepções do ministério. Porque no ministério nós temos decepções. Com pessoas que você cuida, trata, ensina, cresce e viram as costas e vão embora, inimigos seus. Pessoas que, pastor, eu gosto muito do senhor como pastor, mas não gosto de membro da sua igreja. Como é que pode isso? Então não vai conviver no céu. Tá? E no céu, como é que vai ser? Quer dizer que se as pessoas estiverem lá, você não vai para o céu. Quais os materiais que você tem usado? Que tijolos? Que cimentos? Que areias? Que telhados? Que telhados? Que telhados você tem usado? As telhas juntinhas para não vazar água? Isso é oração e betume. Betume espiritual. Lembra-se de Noé? Ele fez a arca. E Noé disse, como é que vai navegar? Como é que não vai encher de água? Deus disse assim, bota betume. Vai lá na construção da arca. Betume. Não vai permitir que vaze para dentro da arca. E esse betume não vem da igreja. Não vem do pastor. Vem de Deus. Vem do Espírito Santo quando ele tem o domínio sobre a sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Agora olha a parte última desse versículo 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Podemos espiritualizar isso? Aos seus amados, a você que está construindo com orientação do Espírito Santo, ele vai orientar você enquanto você dorme. Sabe o que quer dizer dormir? Descansar. Quando você descansa no Senhor, te ofendem, te machucam, te decepcionam, falam mal de você, entrega para Deus. Porque a construção que você fez tem betume de Deus. Não deixe entrar para o seu coração. Não deixe entrar para a sua mente. Você fica chocado, decepcionado, mas o Espírito Santo diz assim, levante a cabeça, porque ele vai te dar enquanto você descansa nele. Ele trata para você, ele cuida para você. Queridos, é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Que possamos escolher os materiais certos para a construção do nosso templo, para que o Espírito Santo habite confortavelmente. Que aonde possamos estar, ele esteja conosco. Ele possa entrar conosco. Que os nossos louvores na igreja não sejam falsos. Está ali só para agradar. Que sejam para Deus. Que as nossas palavras não sejam para ofender ninguém, nem para puxar saco de ninguém, mas para alimento. Porque quando nós temos o Espírito Santo bem edificado na nossa casa, o que nós falamos
são palavras que abençoam. Vou repetir, são palavras que abençoam. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por vocês, orando pela irmã Fátima Pinheiro, orando pela Georgina, toda a sua família, orando pelo seu neto, que vai viajar final de semana, né? Olha quem aqui, a minha esposa anotou aqui, Georgina Silva, Sueli Moura, irmão Jorge, Viviane Heuler, que vai fazer um exame, oração por Tereza Batista, saúde, e Rosana da Silva Alves, minha irmã Rosana, Luísa Dias, Nádia Reis, Fátima Pinheiro, quem mais? Sheila Biso, pede oração por Eliezer Araújo, que tomou um choque elétrico, perdeu a metade do braço, oh Deus, e vai ter que fazer algumas cirurgias e o pulmão está debilitado. Vamos orar por essa vida, Eliezer. Oração pela Cora Brito, que pede por Kiara, minha cachorrinha. O doutor Luiz Antônio, que vai operar, isso, o veterinário dela vai operar, pediu oração hoje. Viviane Helslin, eu já falei aqui. Oração por Jéssica, Ingrid, Camille, o Marcos, genro do nosso irmão Nelson, né? E todos os que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, serventes, cozinheiros, todos que trabalham no hospital por causa dessa Covid, dizendo que Niterói está terrível, São Gonçalo está terrível, estão enganando vocês por causa das eleições, tá? Mateuzinho que vai viajar, o Isaías Rodrigues lá do Varandinhas, lá em Maricá, um restaurante lindo, tomando pastor Rúlio Torres, tem que orar pelo seu filho que está aqui em Goiânia, quer ir embora e não pode, né? Vamos estar orando por ele, orando também pela Vilminha, Olivina, Damiana, as duas Alines, toda a família, Celina Câmara, orando pelo Araci, família, Fátima Vinícius, sua filha, seu genro, irmã Marli, toda a família, Alcineia, Jorge, a Grace Kelly, o David, orando pelos nossos evangelistas, Robert, Maxwell e Alexandre, toda a família, né? Oro pela Elias, já botei aqui, falei, Luísa Dias, Elis, a sua filha, seu filho, irmã Irene, Kátia, Ledilson, Rita, Hugo, Rayane, sua filhinha, Tiago, Laurinha, sua filha, orando pela mãe do evangelista Alexandre, que está se recuperando, orando também pela Juliana e Fábio, orando por Ribeiro, nosso diácono, que teve um problema de queda de pressão, mas já está bem, orando pela Amanda, sua filha, que vai operar sexta-feira agora, uma cirurgia, um quisto no cérebro vai ser feito pelo nariz, que Deus dirija a mão dos médicos, e toda a sua família do nosso diácono Ribeiro, irmã Alcina, suas filhas, seus genros, suas netas, orando por todos, orando pela irmã Gil, sua mamãe, o irmão Alcenir, sua família, Jorge, Sueli, Hamilton e família, Mazinho e família, Francisco, sua mamãe, orando por todos, Maria Charles, sua mamãe Rosa, orando pela Edileuza e toda a sua família. São tanta gente que nos pede oração. Lazinha, lá em Brasília, sempre liga o meu nome, pastor, está aí, Lazinha, amo vocês. E a Jane, lá em Belo Horizonte, Jairo, meu amigo lá de Santa Catarina, que está lá, sua esposa Neide, suas filhas, quem mais, Cora? Luiz, nosso diácono, que cuida da igreja, que limpa, sua esposa, seus filhos, suas irmãs, seu cunhado, orando por todos, Maria José, nossa diaconisa, a Rogéria, membro da nossa igreja, o Birajara e família, obrigado pela palavra de ontem, na live para casais, orando pelo Vinícius, Francine, sua filhinha, Rosana já pedi aqui, são tanta gente, eu sei que eu esqueço alguns, pela minha vida, Cora, Sara, Miguel, Rebeca, toda a minha família, vamos orar, vamos clamar a Deus. Tem mais alguém aqui? Quem está falando é Regina, Deus abençoe em nome de Jesus, isso mesmo, gente, vamos unir a nossa fé, Nádia, Carlinho, sua filha, sua neta, seus filhos, netos, que Deus abençoe, são vidas nossas. Oro pela irmã Célia, irmão Antônio, seu irmão Valdir, oro pelo Ricardo, Eliane, eu oro
pela Márcia, o Tony, sua filha, os filhinhos também do Ricardo e Eliane, orando pela outra filha, Lília, que precisa conhecer Cristo, sua filha, seu marido. São pessoas, a irmã Selma, seu filho, o Júnior, são tantas pessoas. A irmã Eliane, Robertinho, seu filho, que Deus abençoe. Irmão Ricardo, sua Áurea, Paulo Ricardo, esposa, seus filhos, a Gleice, nossa adoradora, e seus filhos, os que trabalham com a gente, o Leonardo, Jéssica, Milton, Cristina, Celi, toda a família, orando por todos que tem ministração de louvores na igreja, a Amanda, os nossos músicos, os nossos cantores, que Deus realmente derrame do teu Espírito sobre nós, que haja batismo no Espírito Santo, repartir os dons, que haja um batismo nas águas, tempo de pandemia, que Deus nos socorra, em nome de Jesus, que Deus guarde a nossa igreja, livre de todos os atropelos, que Deus guarde cada membro, e você que está aí na sua cidade, ore pela votação do dia 11. Crente não vota em PT, PSOL, PDT, tá? PT, PSOL, PDT, PCdoB, porque são nocivos à nossa fé. Muito cuidado, é teu amigo, mas quem manda na legislação é o partido. São partidos nocivos à nossa fé. Dia 15, ore pelo país, ore pelo seu município, para que possamos fazer escolhas certas de vereadores. Quem se omite de você tem que votar, não tem ninguém que preste. Escolha um e ore por ele. Porque se você não votar, exercer a sua cidadania, Deus não vai ouvir as suas orações quando você clamar por socorro para o seu município. Orando pelo pastor Sérgio, que está se recuperando, Eunice, que Deus os guarde. As nossas grávidas, Luciene, a Lohane, a esposa, a nora do pastor Robério, também a Marcela, orando pela Vera Lúcia Parreira, seu filho que está com problemas, José Cláudio, orando pela irmã Rosânia, que perdeu seu irmão, Vera Lúcia Alvarenga, a Jane Romão e toda a família. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Vamos orar agora. Pai, que bom podermos falar de um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Um Deus que nos amou primeiro. Um Deus que prometeu estar sempre conosco, Ele cumpre isso. Mas Deus, somos pecadores, somos falhos, é no nome de Jesus que nós falamos contigo. Estamos vivendo uma pandemia e há a responsabilidade dos governos. E mesmo nós, às vezes como crentes, desobedecemos a tua palavra, porque fazemos coisas que desagradam a ti. Senhor, primeiro nos dê sabedoria para colocarmos materiais certos na edificação da nossa casa, para que o teu Espírito habite dentro da nossa casa. Tira tudo que não provém de ti. Nos dê sabedoria, controle no linguajar, no olhar, no falar, nas decisões que vamos tomar. Sejam decisões tuas. Oh Deus, existem pessoas com pavios curtos. Oh Deus, em nome de Jesus, que realmente possamos aprender com o teu Espírito a deixarmos que tu nos convença para tomarmos decisões acertadas. Repreende o mal, as energias malignas que vêm e nos confundem. Em nome de Jesus. Senhor, existem pessoas contaminadas, entubadas, pessoas sendo mortas nesses hospitais. Deus, eu repreendo essa energia maligna de Covid, esse vírus eu repreendo na vida dos teus filhos, no nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Cesse a resistência da Covid-19, em nome de Jesus. Nos cerque com o teu fogo, nos cerque com os teus anjos. Deus, traga saúde, traga vida, traga perdão. Deus, livra de vícios, de contaminações. Livra-nos, Senhor, de acidentes, de balas perdidas, de confusões, porque tu és o nosso Deus. Guarda, existem outras doenças que estão matando, que estão destruindo vidas. Nós repreendemos, seja qual for o nome da enfermidade. Cesse nesse corpo, em nome de Jesus. Cada órgão que está com defeito, está funcionando mal, eu repreendo e torna-o novo, porque tu és Deus de coisas novas. Tu és o nosso fabricante. Tu podes fazer um coração novo, um pulmão novo, artérias novas, um sangue novo, limpo, um coração novo, membros, ossos fortes, nervos, oh Deus, vísceras, em nome de Jesus. Dá-nos resistência, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso dono. Obrigado pela fé, pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Nos dê uma noite tranquila. Oh, continue conosco.
renove as nossas forças. Amanhã é quinta-feira, que possamos termos uma quinta-feira abençoada por Deus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa igreja, Fé para Todo, guarda a igreja dos teus filhos. Senhor, salva o Brasil, dê sabedoria ao nosso presidente, aos nossos governos, para que gerirem leis, que o povo seja beneficiado. Amém. Para a glória de Jesus, eu profetizo milagres, bênçãos, para a glória de Jesus. Você ora comigo, diz: obrigado, Jesus, Obrigada. pelos milagres Milagre. nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao final. Como eu disse, sexta-feira tem outra live com Maxwell Melo, 20 horas pelo Facebook, e domingo na igreja Fé para Todos, 9 horas da manhã e 17 horas, mesmo com eleições. Tá bom? E olha, amanhã e sexta temos a nossa programação de segunda a sexta na rádio. Se quiser pegar aí, Rádio Estilos FM 105.7. Ah, pastor, não pega aqui, mas pega pela Rádio Estilos Web. Rádio Estilos, estilo com S. S-T-Y-L-L-U-S. Vou repetir, S-T-Y-L-L-U-S. Rádio Estilos 105.7 ou Rádio Estilos Web. E pelo Facebook, amanhã, 11 horas, se Deus permitir, eu tenho uma palavra, eu vou estar orando por vocês, sexta-feira. E domingo na igreja, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Queridos, tire um tempo para orar por essas eleições. Que Deus nos dê sabedoria para votarmos. Escolhemos pessoas certas. E orar por quem foi. Cristo, preciso de ti. Cristo, preciso de ti. Sabe para quê? Para me ajudar a prosseguir, a caminhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E você que ama Jesus diz amém? Amém. Um beijo no coração, uma noite tranquila, um acordar feliz. Deus abençoe a todos.